Vamos agora à entrevista do dia com a Denise Campos de Toledo. E nós vamos falar agora sobre o PSL, que era o partido do presidente Bolsonaro, o pedido de expulsão do deputado Daniel Silveira, representações contra parlamentares filiados, as prioridades da legenda e a relação com o governo. Eu converso agora com o Júnior Bozella, que é vice-presidente nacional do PSL e deputado federal pelo PSL de São Paulo. Deputado, boa noite. Boa noite, Denise. Prazer falar com você mais uma vez. Bom, deputado, vamos começar falando do caso Daniel Silveira, né? Porque o partido cogita a expulsão dele, ele vai passar pela comissão de ética. Eu queria sua avaliação em relação a toda essa situação, lembrando que tem outros integrantes do PSL também que são alvo hoje de processos, né? A verdade, Denise, o partido tem enfrentado aí um processo duro, né, com relação à participação desses filiados que sempre afrontam a democracia com atitudes mais autoritárias. É lógico que eles são seguidores daquilo que o chefe da tribo deles acaba comandando, que é o presidente da República. O Bolsonaro que se calou nesse processo agora, e quem cala, na minha opinião, consente. Então, não dá para nós, que somos agentes políticos, enfim, deputados, os partidos do Congresso como um todo, devem agir com relação a frear essa escalada autoritária no nosso país. É por isso que o PSL, enquanto agremiação, nós, deputados, junto outros deputados federais comigo, nós estamos agindo no sentido de dar celeridade nas representações com relação ao caso do Daniel Silveira. Eu mesmo fui autor de outras 20 representações com relação a outros deputados federais, logo no início do mês de janeiro, com relação à expulsão desses infratores do nosso partido, justamente porque a nossa intenção é dar uma resposta e dar um bom exemplo à sociedade. Na condição de presidente estadual do PSL em São Paulo, além de vice-presidente nacional, eu também, junto com a executiva estadual do partido, fizemos aí a faxina, fizemos a nossa lição de casa, porque Gil Diniz, Douglas Garcia, Valéria Bolsonaro, de nada tem de diferente do caso do Daniel Silveira, todos usando verba pública, usando o expediente do gabinete, que é dinheiro do povo, para promover fake news, para promover escalada autoritária, para pedir o fechamento do STF. Então, esses deputados já estão sendo retirados aí do partido aos poucos e o partido vai enfrentando esse processo de depuração. Agora, deputado, o PSL cresceu muito no embalo da popularidade do presidente Bolsonaro e depois da eleição dele, né? Foi um partido que cresceu demais. E depois veio uma divisão, exatamente por brigas internas, em relação ao apoio dado a possíveis mudanças, a participação de Eduardo Bolsonaro. Então, esteve muito relacionada ao nome do presidente Bolsonaro. E apoiadores dele continuam com o partido. Como é que isso vai ser resolvido? Olha, Denise, eu sempre costumo dizer que prefiro você estar num partido menor, pequeno, com dignidade, do que estar num partido grande, sem dignidade. Então, o nosso PSL, o partido que defende as bandeiras liberais, é uma discussão que nós estamos enfrentando agora junto à opinião pública, né? Esse governo que prometeu ser liberal, ser desestatizante, é um governo estatizante, está provocando a intervenção, agora no caso mais recente da Petrobras. Enfim, a gente tem trabalhado para que o PSL realmente possa se organizar no sentido de agremiação. Eu, ao contrário do presidente Bolsonaro, eu vim para o partido a convite do presidente nacional, o deputado federal Luciano Bivar. O Bolsonaro pediu um favor ao PSL, ele precisava de uma boia de salvação naquele momento para ter a sua candidatura garantida. E ele foi o maior beneficiado. É importante deixar isso claro para a população brasileira com relação ao movimento que aconteceu em 2018. Ele se elegeu presidente da República com 57 milhões de votos. Ele era um deputado de 100, 150, 200 mil votos. Então, ele sequestrou a Lava Jato, ele sequestrou a pauta do Paulo Guedes, que era a pauta liberal, cometeu um estelionato eleitoral, se apropriou desse discurso do antissistema, falou que ia acabar com o Centrão e, a bem da verdade, passados esses 2 anos, é por isso que eu digo que as palavras podem até mentir, mas as atitudes falam a verdade. Então, a gente viu que o presidente ele rompeu com esse compromisso, com essa pauta de 2018, que todos nós assumimos conjuntamente, e não podemos permitir que o nosso partido, aqueles deputados ou o próprio presidente da República que renunciaram a essas pautas liberais do combate à corrupção, enfim, de ter um projeto de país com ética, dignidade, a gente não pode permitir que o nosso partido seja conivente com esse tipo de prática e atitude. É por isso que a gente tem enfrentado de forma bastante responsável, madura, justamente para que outros partidos no país também se atentem, tenham aí a oportunidade de fazer o seu processo de depuração e não permitir que o Palácio do Planalto sequestre todos os partidos do país, fazendo essas interferências e levando todos os partidos à implosão, como a gente tem visto acontecer com algumas outras agremiações, além
do PSL que aconteceu logo no início de 2019. Bom, no ano que vem nós teremos eleições presidenciais, não só presidenciais, e antes haverá uma janela de transferência dos deputados. O PSL pretende que haja um movimento normal, natural, de os insatisfeitos saírem do partido, ou pode haver algum movimento antes, por iniciativa mesmo do PSL? Olha, como eu te disse logo no início da nossa entrevista, nós temos alguns processos, algumas representações que estão correndo no âmbito da Executiva Nacional, aguardando, né, a manifestação do Conselho de Ética do partido para que se possa existir uma decisão com relação a esses deputados. Obviamente que na janela partidária todos eles estarão liberados aí para procurar o seu caminho. Fato eu não vejo hoje nenhuma agremiação no país, eu vejo até partidos querendo a filiação do presidente da República, mas eu não vejo essas agremiações querendo que ele traga o bando todo dele junto. Essas pessoas elas acabam minando todo o processo interno de discussão partidária. Deputados do baixíssimo clero, que vivem no submundo do parlamento, apenas fazendo lacração, fazendo terrorismo na internet, agredindo as pessoas, sem nenhuma pauta republicana que atenda os interesses da população. Então eu creio que o processo de exemplo, de respostas que nós precisamos dar para a sociedade, ele deva correr naturalmente agora, nos próximos meses. Eu acho que alguns deputados devem seguir o caminho da expulsão do nosso partido e talvez alguns outros devam optar aí pela saída da legenda logo na janela eleitoral, quando ela for possibilitada. Agora, como é que o senhor vê, por exemplo, a possibilidade de indicação de Bia Kicis para a presidência da Comissão de Constituição e Justiça, que é um tema que causou muita polêmica? Denise, é um contrassenso, porque você tem a principal comissão da casa, a mais importante, a Comissão de Constituição e Justiça, e você pega bolsonaristas, enfim, adeptos ao presidente da República, que não tem uma pauta definida, estruturante, uma pauta de país e que promovem a anarquia, que promove o terrorismo a todo instante, que não defendem as instituições democráticas, enfim. E a Bia, infelizmente, eu sou obrigado a vir aqui publicamente falar, até porque isso está nos processos que ela responde no Supremo Tribunal Federal, está estampado nas redes sociais dela. Ela é uma deputada que ela afronta a Constituição brasileira. Então, como é que você vai colocar alguém na principal comissão da casa, que é a Comissão de Constituição e Justiça, uma comissão que trata da legalidade, enfim, de projetos importantes, numa pessoa que não tem um mínimo de responsabilidade, que está mais preocupada em lacrar na internet, em conquistar seguidores, likes e fazer lá aquele papel de bajulação ao presidente da República, que não só ela, mas alguns outros bolsonaristas aí, deputados que a gente está acostumado a acompanhar no dia a dia. Agora, é uma situação estranha, porque o PSL ele vem dividido como situação e oposição. Como é que seria a estratégia de votação a partir de agora, depois que nós tivermos as eleições para a presidência da Câmara e do Senado? E qual será a estratégia do partido para as eleições do ano que vem? Olha, a liderança do partido ela teve uma mudança agora, recentemente, mas os deputados eles têm votado de acordo com as suas convicções. Nós não somos adeptos a pautas radicais. Nós, deputados do PSL Raiz, esses deputados que respeitam a legenda, a doutrina do partido, o programa do partido, a gente tem seguido aquilo que os nossos princípios e aquilo que as nossas convicções determinam. Foi o que defendemos em 2018. Aquilo que o governo apresentar, que é de comum acordo com as pautas que sustentamos em 2018, nós iremos votar a favor, como tem sido desde o primeiro dia do nosso mandato. Aquilo que a gente entender que é contra os interesses coletivos da nação, até porque os nossos deputados não são cooptados por emendas, os nossos deputados não são cooptados por cargos, os nossos deputados são independentes e votam de acordo com a sua consciência. Então essa será a nossa posição. Qual foi a sua última pergunta? Desculpa. Para as eleições do ano que vem, em relação à eleição presidencial, o PSL apoia, vai ser situação, oposição, como fica? Olha, eu acho que o PSL é um grande produto. É um partido que tem um tempo de televisão, o maior tempo de televisão, tem um fundo partidário, pode agregar uma série de valores dentro da sociedade. Então, figuras como de Sérgio Moro, Luciano Huck, enfim, agora recentemente o próprio deputado Rodrigo Maia flertou aí, sinalizou o interesse de se aproximar da nossa legenda. Eu acho que a gente tem espaço, tem caminhos para construir uma frente ampla, uma frente democrática que pode combater os extremos, os radicalismos. Tanto do radicalismo da esquerda, quanto esse radicalismo que está se enraizando na sociedade de forma criminosa, na minha opinião, que não tem nada a ver com a direita. São pessoas que foram criando aí um conceito terrorista e contaminando as famílias brasileiras, Denise. É importante deixar isso claro para
para o nosso telespectador. As famílias brasileiras estão brigando entre si justamente por causa desse sentimento radical que esse bolsonarismo implementou na sociedade. E nós vamos combater isso construindo uma frente ampla, tendo um diálogo maduro, né, um diálogo saudável, que a gente possa agregar bons agentes políticos que tenham compromisso com as reformas, enfim, com um país mais justo, mais ético, mais digno e com menos corrupção para todos. Agora, o PSL, na medida em que ele foi crescendo e atraindo mais políticos, a popularidade com o presidente Bolsonaro, não deixou chegar a essa situação? Também não colaborou para isso? Olha, Denise, é aquilo que eu te falei. A gente tem feito um trabalho de depuração. Estamos fazendo aí a higienização do partido. Eu, particularmente, tenho as minhas posições muito bem definidas, muito claras. Sou um sujeito extremamente independente. Eu já fiz outras atividades na vida pública. Eu fui vereador, assumi o mandato de deputado estadual, fui secretário municipal, trabalhei no Executivo Federal. Então, assim, eu tenho a minha consciência e sei que alguns equívocos que aconteceram no movimento de 2018 com relação àquela comoção da sociedade de que ninguém prestava, ninguém servia e era todo mundo contra o sistema. Precisamos encerrar já, deputado. Chegamos ao final. Eu conversei aqui com o Júlio Bozella, que é vice-presidente nacional do PSL e deputado federal. Muito obrigada. Desculpe interrompê-lo. Não tem problema, estou à disposição e fica para uma próxima. Obrigado. Uma boa noite com vocês.